E Vitória, você conseguiria compartilhar com a gente técnicas eficazes para você chamar a atenção desse C-Level na hora de você prospectar, na hora de você abordar, para você conseguir agendar uma reunião, seja ela presencial, seja ela online? Como é que você faz para abordar, né, esse profissional, esse executivo e conseguir levar ele para um próximo passo do teu processo? Total. Como que eu geralmente procuro organizar a rotina, né, de abertura com o potencial lead, eu já tô no nível de C-Level. O primeiro ponto é realmente você olhar a tua cadência comercial. Por quê? Hoje a gente fala muito sobre IA, fala muito sobre processo automatizado, sobre robotização de algumas coisas, e super funciona, gente. Eu acho que você dá para alcançar um resultado legal, interessante, movimentar mais o funil através disso. Mas quando eu estou negociando com o C-Level, nem sempre uma automatização é o melhor caminho para isso acontecer. Por quê? Se o cara vem, né, geralmente o ciclo do C-Level, ele não é muito forte. Então, assim, ele não é muito grande, vamos colocar. Essa é a melhor palavra, não é muito grande. Então, assim, eu não tenho muitos decisores para impactar. Então, o que eu faço? Cara, como eu já me comuniquei com ele, ou como eu prefiro estruturar essa comunicação. Então, se eu tô lá, eu uso hoje, né, usando aí o PASV como referência, eu tenho uma fase de qualificação, onde a gente tem um BDR atuando, um SDR, depois ele passa para o executivo de contas, depois ele tem um fechamento com, né, um Customer Service. Então, ele faz essa jogada. Se eu tô na fase BDR, eu tenho que garantir que, primeiro, o contato daquele C-Level tá efetivo. Então, tem que existir a confirmação de contato de e-mail, de telefone, para que eu não gere também só uma caixa de spam, ou eu tô caindo no e-mail da secretária, que é o e-mail que ele abre, entende? Então, esse é o primeiro passo. Quando eu vou para um SDR, eu tenho que garantir que esse SDR, ele comunique rápido e curto. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente já falou muito sobre copy, né? Então, como eu escrevo a nível de impacto. Antes a gente falava, o cara vai acessar pelo celular, então a tua mensagem tem que ser curta e direta. Hoje ele tá acessando pelo smartwatch dele, entende? Ele tá lendo o teu e-mail no relógio. Ele não tá lendo o teu e-mail sentado na sala de reunião sempre, entende? Então, a copy tem que ser tão curta a ponto dele rolar a tela ali do relógio e você trazer o cara para dentro ali, entende? Porque quando ele sentar na mesa, ele vai lembrar que ele tem que responder. Então, um ajuste aí na fase de qualificação que eu traria seria exatamente isso. Garantir o contato efetivo, trabalhar com menos automatizações. Na fase BDR, garantir por e-mail uma mensagem muito curta e objetiva. Se é por ligação... Personalizada. Exato, exato. Se é por ligação, da mesma forma. Não deixar ele sair dali sem fixar a mensagem do que você quer trazer. Aí sim, depois você vai para a fase de negociação, de levantamento de necessidade. Tá, mas na sua visão é possível prospectar esse executivo? Totalmente, 100%. Porque a partir do momento que eu definir a cadência de agenda que eu vou fazer, o executivo, o C-Level, ele tem uma característica muito mediador também, muito conciliador de resultado. Então, ele sabe que ele precisa entregar, né? Vamos pensar que ele tem que entregar um KPI no final do quarter, mas ele não vai fazer aquilo sozinho. Então, a mentalidade dele é sempre colaborativa. Então, quando você traz uma cadência de contato colaborativa com ele, seja porque eu estou fazendo uma nutrição, abri o primeiro e-mail. Oi, Daniel, tudo bem? Sou Vitória. Eu estou tentando contato com você por esse motivo. Tenho interesse em te entregar esse resultado. Eu ainda não conheço da sua área, queria bater um bate-papo com você. Você toca me ensinar um pouco do que você conhece? Às vezes é isso que o cara precisa para vir para uma reunião. Ele precisa ser mexido um pouquinho ali na fase de colaboração dele, ou até numa fase de ego do você sabe mais do que eu, vem para perto de mim, me ensina como é que você chegou até aí. Então, é um exemplo para a gente pensar em como isso pode acontecer com BDR ou com SDR. Legal. Parte do meu papel aqui no Papo do Vendedor, Vitória, às vezes é traduzir algumas siglas aqui, porque às vezes o amigo ouvinte, né, claro, Dani, ele não tá tão familiarizado assim como a gente.
a Vitória usou, né? Até se você quiser, explica um pouquinho o que é BDR. Joia. E aí, business? Business Development Representative. Aí, viu? Que é o profissional responsável por fazer a prospecção ativa dentro de uma estratégia de outbound. Exatamente. Né? E o SDR, Sales Development Representative, é o profissional responsável também na prospecção, mas ele atende um lead que o marketing gerou. Às vezes mais meio do funil ali, então o cara não tão qualificado, às vezes fundo de funil. E o objetivo desses dois profissionais é o quê? É fazer o agendamento da reunião para um executivo closer, um executivo de vendas, alguém que tem um perfil mais fechador, né? E aí, por definição, vai cuidar do meio para o final do processo de vendas. Exato. Né? O BDR faz mais ativo, o SDR faz mais passivo, né? Se você olhar do ponto de vista de geração do lead, sim. Isso. Mas os dois são ativos, porque os dois vão atrás. Sim. Né? Por exemplo, o SDR tem que ligar, tem que mandar mensagem, tem que abordar. Né? Só que a diferença é que o SDR ele tem um cardzinho no CRM. Isso. O BDR, ele monta a lista, ele sobe a lista dentro do CRM ou da ferramenta de Sales Engagement, e que seria uma ferramenta de prospecção ativa, e aí ele vai atrás, aí tem a cadência que ele executa, pode ser telefone, WhatsApp, social selling, e-mail, enfim, né? Ele cria e ele executa essa função. O BDR, eu diria para você que é o profissional mais difícil de ser encontrado, ele é o cara que mais... ele é no talo, assim, é o cara que ele tem uma satisfação. Ele abre a roda. Ele tem uma satisfação, assim, assim, é quase que sobre-humana de conseguir falar com a pessoa, sabe? Resiliência no talo, enfim, existem muitos profissionais desse tipo, são altamente bem remunerados e sim, realmente é necessário. E eu achei, né, a gente traz porque, inclusive, o objetivo dessa aqui são formas da gente conseguir a atenção do C-Level. Sim. Né? E a gente percebe, conversando com vários alunos do programa de aceleração, conversando com muitas pessoas do ecossistema da RD Station também, que quando você vai prospectar um C-Level, você tem uma taxa maior de sucesso quando você tem um BDR que aguenta alto fluxo de cadência de atividade. Ou seja, é o cara que ele sabe que ele vai trabalhar com poucos leads, mas ele sabe que ele vai buscar e ele vai ter que às vezes fazer 3, 4, 5 vezes mais atividades do que ele faria num cliente, um gestor, por exemplo, um coordenador, um gestor de área ou se não de unidade, mas ele vai buscar o C-Level, CFO, CEO, sei lá, CRO, Sim. Porque ele sabe que aquele peixe que ele pega, ele alimenta a família por 6 meses, entendeu, Dani? Exato, exato. É interessante você ver esse ponto de resiliência que você colocou, Leandro, porque assim, independente de você ter um processo super estruturado, eu tenho uma unidade de negócio que consegue ter um BDR, um SDR, etc., ou eu também sou eu pela minha equipe. Então, assim, eu sou responsável por todas as fases, né? A gente vai ter dentro da audiência de vocês esse cara também. Então, eu diria que é a maior parte da audiência. Exato. Tá? É a maior parte da audiência. Exato. Então, como eu, enquanto vendedor, sento nessa cadeira de ser um BDR, ser um SDR, né? Ser o cara que fecha, que faz a gestão de carteira depois. Então, muitas vezes a organização até puxa um cara que é muito alto de nível de entrega, deixa ele quase sozinho ali, isolado, né? Ele hoje é chamado de single trader leader, então assim, ele é responsável 100% por toda a operação, para quê? Para eu não queimar a carteira. Então, assim, é um nível de decisão muito pequeno, né? Negociar com o C-Level, e aí eu prefiro não envolver outras pessoas na operação para manter identidade, para manter referência, para manter fidelidade, né? Então, assim, se eu sempre tô abordando o Dani, eu sei que é sempre a Vitória que vai me contactar. Então, assim, cara, tô spam já na carteira dele, entende? Ele já não aguenta mais receber e-mail meu, até um ponto que ele
solta a rédea e fala, vou responder essa Vitória, porque ela já tá me mandando e-mail. Há 6 meses não é possível que ela não queira realmente conversar comigo, sabe? Então, a gente senta e aí ali gera já uma identificação, porque o cara já viu que pelo menos nível de resiliência você tem. Então, você tem algo para entregar para ele. Interessante, né? Com certeza. E o decisor, né, o C-Level, ele precisa de uma pessoa um vendedor mais estratégico conversando com ele, né? Se você não mostrar um grau de profissionalismo, de pessoa dedicada, de foco, esse cara não vai ter interesse em conversar com você, né? Totalmente. Então, assim, garanta que você fez a tua lição de casa. Se é uma reunião presencial, chegou no horário, chega com antecedência, né? Tenta trocar uma ideia com quem às vezes está na sala de espera, com quem serviu o cafezinho para você. Então, e aí, o Leandro já tá na sala, ele tá em reunião, tá na empresa. Não, ele tá chegando, tava fora. Isso já vai te munindo e preparando você para se ambientar para a reunião. Já te dá algumas informações de como é o comportamento daquele C-Level. Se é uma reunião digital, cara, não só o LinkedIn, sabe? Porque hoje o C-Level, ele tem um comportamento muito institucional também dentro da empresa. Então, qual comunicação está sendo aplicada? Quais foram as últimas notícias que soltaram sobre aquela empresa? Esse C-Level, ele só atua naquela unidade de negócio? Quais são as frentes que ele curte? Às vezes, sim, eu chego no nível de olhar a rede social do cara, às vezes, porque eu posso ter um rapport, posso ter um quebra-gelo ali, tipo, muito mais rápido, sabe? Então, o Dani corre. Imagina eu entrar na reunião com ele 2, 3 minutos ali e eu perceber que ele tá usando um relógio de corrida ou que ele já chegou ali com uma roupa mais esportiva. Então, isso já me dá um insight, às vezes, para abrir uma conversa e ele ficar mais flexível na negociação também. Você conecta com o humano, né? Exatamente. Você conecta com o humano, né? Não só com o cargo. Exatamente. Né? Então, existe um dever de casa, uma preparação que é feita quando você vai sentar com o C-Level. E isso, né, quanto mais multifacetado, né, quanto mais esferas você olha, mais rápido você também entende o comportamento daquela organização. E Lê, só um entre parênteses aqui. A gente fala para os vendedores se prepararem para todas as reuniões, né? Independente da reunião que ele vai estar lá, ele precisa fazer uma breve lição de casa, de olhar o LinkedIn da pessoa e tudo mais. A gente sabe que não é todo mundo que faz isso, né? Até porque tem gente que faz muita reunião por dia e tudo mais. Mas para você que atua com C-Level, né? A gente pode até, de repente, fazer a comparação do custo do lead, né? Você não tem 4, 5, 6 reuniões com C-Level todos os dias. Exato. Você tem que estar preparado de acordo, né? É um lead muito mais caro, é uma oportunidade muito maior, né? E você não pode desperdiçar essa oportunidade, né? Então, quanto mais elevado o cargo da pessoa que você vai conversar, mais você precisa se preparar antes, porque o custo do lead e todas essas coisas vão subindo consideravelmente, né, Lê? E outra, o esforço do vendedor em si, né? A gente estava falando agora há pouco de cadência de prospecção. Ele faz, às vezes, 3, 4 vezes o volume de atividade que ele faria se ele estivesse prospectando um outro cargo, né? E aí ele vai desperdiçar não estudando aquele C-Level. E hoje a gente tem uma característica, né? O C-Level está cada vez mais participando da comunicação da empresa, né, sendo parte do mix de marketing daquela. Quanto maior a empresa, mais o executivo está aparecendo, às vezes no LinkedIn, às vezes em outras mídias sociais. Então é legal você entender também o papel dele ou dela dentro dessa comunicação, né? Tá participando de podcast? Escuta, pô. Né? Quantas vezes eu não fui fazer reunião com alguém que, para estudar o perfil da pessoa, eu procurei na internet, eu encontrei um podcast. E aí eu escutei a pessoa, eu assisti a pessoa. Tem uma hora de conversa da pessoa para você estudar, Sim. né? Exato, eu comecei a assistir o vídeo, o podcast que aquela pessoa participou, não por causa do conteúdo, mas eu já entendi o perfil, a gente estava falando de analítico, pragmático e tal, eu já entendi o perfil daquela pessoa assistindo um podcast, entende? Então assim, se preparar
né, dentro dessa fase de abordagem, de prospecção para chegar na reunião, é papel do vendedor, da vendedora, para não desperdiçar uma chance que, cara, pode ser que não se repita, né? E lembrar que o cara não nasceu C-level, né? Exato. Porque, cara, você olha no LinkedIn dele, aparece ali o histórico. o cargo dele, a empresa que ele tá, mas se você rolar um pouquinho mais para baixo, ele veio do marketing, ele veio de vendas, ele veio do financeiro, né? Ele veio de recursos humanos, isso vai dizer muito sobre Exatamente. por que aquela pessoa foi colocada naquele lugar, né? Uma empresa que coloca um CEO, um cara de finanças, ele vai estar muito drivado para alguma coisa, vai estar muito direcionado ali para indicadores financeiros e tudo mais. Se é um vendedor que virou CEO, a gente está embicado para outro lado, é crescimento de negócio. Né? Então, é importante a gente olhar um pouquinho para isso, para a gente poder conectar com ele, com as coisas que ele fez, o que levou ele até lá, né? E quais são as competências que ele tem, porque muito provavelmente os desafios que ele tem hoje estão totalmente alinhados com as competências que ele tem. Ninguém ia colocar um cara despreparado e dar um objetivo diferente das competências que ele tem para alcançar, né? E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais no episódio completo? E ó, para você ouvir ou assistir, tem um link na descrição deste conteúdo. Se você quiser assistir, aqui no YouTube você vai ver o episódio completo. Se você quiser ouvir, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no player que você preferir. E se você se interessou em conhecer o programa de aceleração de super vendedores, saiba que tem também um link aqui para você poder conhecer o nosso treinamento, um treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante 6 meses com 14 encontros online e ao vivo. Vamos te ajudar a desenhar processo de vendas, vamos te entregar técnica de vendas e vamos ajustar o mindset, o comportamento para acelerar os teus resultados. Tem um link na descrição desse conteúdo aqui. E por último, mas não menos importante, link do RD Station CRM para você conhecer a maior plataforma de CRM da América Latina. Ou seja, o CRM mais utilizado por operações tanto B2C quanto B2B. Tem um linkzinho aqui embaixo para você conhecer o RD